um processo terapêutico, né? Que te dá condições de você poder ver como você se estruturou até aqui. Né? Como você estava falando, né? De toda essa de toda essa exploração, né? De onde eu tô, do que é que eu trago, né? Das minhas crenças familiares, de tudo que eu vivi, de como tudo isso está nessa pessoa aqui hoje, de como que eu explorei o mundo quando eu era criança, de como eu experimentei esse mundo como eu era criança, né? De como eu fui me estruturando e como tudo que eu fui vivenciando ficou inscrito em mim. E tudo que a gente vai vivenciando vai ficando inscrito na gente e a gente vai construindo as nossas respostas para o mundo a partir das nossas vivências, de como a gente vai lidando com isso, né? A gente, como eu falei no começo, a vida ela é inédita e a gente vai criando respostas novas a toda hora e nem sempre a gente encontra as melhores respostas. A gente encontra a que é possível. Todo dia a gente vai encontrando as possíveis. Eu, você, todo mundo vai encontrando as possíveis. E às vezes, né, não foi a melhor, mas não foi o que eu acho que poderia ser a melhor, mas foi a possível, né? Então, o processo terapêutico, né? Eu acho que a primeira função da psicoterapia, é acolher. O terapeuta, ele está ali, aberto, presente, disponível para, e aí esse nome, né, dependendo da abordagem, vai ser chamado de paciente, de cliente, de consulente, de interagente, né? São muitos nomes, né? Para esse sujeito que chega. Então, o terapeuta, ele está aberto, disponível, né, para acolher. Então, a primeira função da psicoterapia, né, é o de acolher. Acolher para criar esse ambiente, como você está falando, como você falou da sua experiência, esse ambiente seguro, satisfatório, confortável, para que eu possa vir trazendo as minhas questões, que muitas vezes vão estar desconectadas, vão estar confusas, para que eu possa vir integrando. Para que eu possa vir integrando essas partes, né? E para eu fazer isso, eu preciso encontrar nessa relação segurança. Nessa minha relação com o terapeuta, é a partir dessa segurança que eu vou sentindo nessa relação que eu vou podendo ir abrindo, né, essas caixinhas dentro de mim. Né? Por isso que é tão importante a regularidade na psicoterapia. É imprescindível. Imprescindível. Porque essa segurança, ela vai sendo construída. E você há de convir que a gente não constrói intimidade e segurança com alguém em um mês, do dia para a noite, um dia aquilo, daqui a 3 meses. Né? Então, a regularidade é fundamental na psicoterapia. Né? Porque tem que ser semanal? Porque aquela segurança que você tem de que naquele dia, naquela hora, aquela pessoa está lá para estar segurando a sua mão, de uma forma metafórica, né? Às vezes é literal mesmo, né? Mas de uma forma metafórica, aquela pessoa está ali para lhe acompanhar dentro do que você trazer, porque quem traz a demanda é o paciente, é o cliente. Quem traz é o sujeito, não é o psicoterapeuta. Então, por isso que é tão único. Cada sessão é única e cada processo é único. O processo de uma pessoa não é igual ao da outra, mesmo que seja com o mesmo terapeuta. Não é, porque a demanda da pessoa é única. O caminho, o ritmo da pessoa é único. Né? Então, assim, o terapeuta vai estar lá aberto, né? E aí eu estava falando da segurança e da regularidade, né? Então, essa confiança de que aquela pessoa está ali, aquele dia, sempre aquele dia, aquele horário, enfim, que pode mudar, mas essa segurança é o que vai dando liga nessa relação, que é importantíssima, a relação do paciente com o terapeuta.
né? Porque aí esse processo vai favorecer que cada vez mais a pessoa vai entrando em contato com esses lugares escondidos, com esses conteúdos que estão escondidos, né? E que todo mundo tem. Eu tenho, todo mundo tem. Todo mundo tem, né? E aí você trouxe algo interessante, né? Que é sobre poder ir percebendo essas coisas, esses conteúdos e poder falar sobre isso, né? Eu costumo dizer que eu gosto muito de trazer exemplos assim bem materiais para a gente compreender, né? Eu costumo pensar assim, imagina que você que é a forma do seu corpo, né? E de repente tem ali uma emoção, né? Que ela tá disforme, ela passa em forma e aí ela fica passeando por todo o seu corpo. De repente ela tá ali por trás de algumas ações, né? E aí ela tá ali disforme. E à medida que a gente vai explorando, né? À medida que a gente vai explorando através da narrativa, através da fala, né? Podendo ir nessa exploração dirigida, né? A gente vai encontrando, de repente, aquela primeira experiência que gerou aquilo, né? E aí eu chego num ponto e aí nossa, é isso. E poder acessar. E para a gente acessar isso, né? Aí é onde a gente precisa estar seguro, estar confiante, né? Porque a gente está falando de dores, né? A gente está falando de algo que dói, muitas vezes. De algo que é incômodo, de algo, né? Então, para a gente poder sentir. E aí, qual é o processo terapêutico, né? É quando eu posso voltar lá, reviver. É como se a gente pudesse voltar na nossa história, poder reviver no aqui e agora. E poder trazer para o aqui e agora numa vivência atualizante e atualizadora. E aí esse é o processo que eu vou integrando, porque aí eu trago, e aí eu vou vivenciar isso de novo, não mais, por exemplo, se é algo relacionado a alguém que eu vivi. Eu vou viver isso aqui, eu vou reviver como terapeuta, né? O terapeuta em psicanálise se chama um lugar transferencial. Ele está ali como se tivesse eu transferir ele para esse lugar, né? E aí eu posso viver isso de uma forma integradora, de uma forma que eu confio, que eu posso expressar. E aí como a gente vai expressar esse ponto que eu cheguei e que eu toquei, aí as diversas abordagens vão fazer a sua maneira. Através da fala, através de um gesto, de um movimento, de uma dramatização, né? E aí tem uma riqueza de abordagens que vai tratar isso de uma forma, né? De várias formas, né? Mas a mais clássica é através da fala, né? Eu poder vir elaborando isso através da fala. E aí, eu vou trazendo isso para o aqui e agora. E aí eu vou atualizando. Eu mudei a história que eu vivi? Não, porque ninguém pode. Eu não posso, ninguém pode voltar à minha história e não viver aquilo. Mas eu posso voltar lá e expressar uma emoção que ficou represada. Eu posso ver outros pontos que de onde eu estava eu não via e poder ressignificar. Poder mudar a maneira que eu vejo, poder mudar a maneira que eu sinto, a maneira que eu guardo, a maneira que eu escrevo isso no meu corpo e na minha história. Então, eu acho que essa é a grande chave. A grande chave e a grande beleza do processo terapêutico, né? É eu poder, através dessa investigação de mim mesma, né? Poder ir revisitando a minha história, poder dar abertura para de repente sentir o que eu não pude sentir, dar voz a algo que eu não pude dar, né? E atualizar. Dar nome, né? Dar nome, dar voz, dar sentimento, dar, né? Seja o que for, dentro de um ambiente seguro. Dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente confortável, né? Dentro ali de um colo, de um ninho, de alguém estar segurando esse momento,
né, que está ali lhe auxiliando a vir fazendo esse processo, né, esse processo de ressignificar, de escrever um novo olhar, um novo sentimento, um novo sentir sobre a vivência, porque a vivência sempre vai ser a vivência, né? A gente viveu, mas isso a gente pode modificar, a maneira que se vê, que se olha, que se sente, isso a gente pode modificar. Inclusive, teve alguns comentários aqui, acho que é de Socorro. Nem sempre o que se enxerga ao olhar se é bonito de se ver, ela falou. A confiança no terapeuta é fundamental. Ela, inclusive, brincou que há dias em que dá vontade de fugir da sessão. Porque nós temos nossas sombras, e aí complementou dentro do que você está trazendo aqui, que eu posso mudar a forma de ver o que eu vivi. É isso? Sim, inclusive essas horas que dá vontade de correr, que dá raiva do terapeuta, é normal e é super saudável para a relação. A relação com o terapeuta. É Porque se a gente aprender com está as minhas sentindo isso experiências. com o terapeuta, de repente, isso é algo que está dentro da gente, que eu sinto, de repente, por alguma outra pessoa, e está se manifestando ali naquela relação, né? E quanto mais eu vou trazendo isso na relação com o terapeuta, mais eu vou podendo trabalhar e reconhecer aonde é que está isso aqui na minha vida. Aonde é que está? Interessante. Uhum. Como É se isso vai aí. preenchendo as lacunas, né? Vai preenchendo as lacunas emocionais, psíquicas, enfim. Interessante. Sim. Uhum. É isso. Você falou em abordagens, Débora. Você pode falar um pouquinho sobre a sua abordagem, a linha que você segue aí no processo terapêutico? Sim. Eu venho há algum tempo